O que levou um mestre e magistrado judeu a procurar Jesus no meio da noite? Medo? Curiosidade? Ou algo mais profundo? Um mestre religioso, membro da elite espiritual mais rigorosa do seu tempo, atravessa a escuridão da noite para fazer uma pergunta que poderia destruir tudo o que ele acreditava. Mas o que ninguém esperava é que esse homem, esse fariseu, com autoridade sobre toda a religião de Israel, se encontraria secretamente com aquele que desafiava tudo o que ele defendia. Ele precisava encontrar respostas. Não como juiz, mas como homem, respostas que mudariam para sempre não apenas o destino de um homem, mas a história da fé. Mas naquela noite, ele não estava no tribunal. Estava sozinho, caminhando pelas vielas escuras de Jerusalém. Porque naquela noite, ele não julgaria ninguém. Ele seria confrontado. Do outro lado do caminho estava Jesus, o profeta que falava como quem conhecia o próprio céu. O julgamento muda de lado. Não é Jesus quem está sendo avaliado. É Nicodemos. O que Nicodemos sabia, ou temia, que o fez quebrar o protocolo e procurar Jesus às escondidas. Por quê? O que ele ouviu naquela conversa não era o que ele esperava. Era um segredo que até hoje poucos compreendem. E se você não entender o que aconteceu naquele encontro, talvez esteja se colocando no lugar errado da história. Nicodemos era um fariseu, a corrente religiosa judaica mais influente na época de Jesus e membro do Sinédrio, que era composto por fariseus e saduceus. O Sinédrio era um tribunal de 70 membros. Era a Suprema Corte dos judeus, tendo a responsabilidade de lidar com uma ampla gama de questões, tanto civis quanto religiosas. É claro que, sob os romanos, seus poderes eram mais limitados do que antes, mas ainda eram extensos. Em particular, o Sinédrio tinha jurisdição religiosa sobre todos os judeus do mundo. E uma de suas funções era examinar e lidar com qualquer pessoa suspeita de ser um falso profeta e de comportamentos considerados heréticos. Para os judeus, a lei, representada pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, era a coisa mais sagrada do mundo. Segundo essa visão, qualquer alteração, por menor que fosse, comprometia sua integridade. Nesse contexto, os escribas e fariseus sustentavam que a lei já continha todas as diretrizes necessárias para guiar uma vida íntegra. Contudo, para esses intérpretes, a completa revelação divina implicava a necessidade de detalhar minuciosamente cada aspecto do comportamento humano, defendendo que deveria haver uma regra específica para cada situação, a cada momento e para cada pessoa. Assim, a ideia era garantir que, no dia a dia de cada judeu, os ensinamentos de Deus fossem seguidos com fidelidade. Assim, começaram a derivar da lei de Moisés um número infinito de regras e regulamentos para orientar cada aspecto da vida. Ou seja, o que inicialmente foi concebido como os princípios fundamentais da lei de Moisés acabou se transformando em um sistema cheio de regras e detalhes. O melhor exemplo do que fizeram pode ser visto na lei do Shabat, a lei do sábado. No contexto bíblico e judaico, Shabat é o nome hebraico para o sábado, um dia de descanso e santificação conforme ordenado na Torá. Nesse dia, nenhum trabalho deve ser feito, seja por um homem, por seus servos ou por seus animais. Essa lei instrui os fiéis a se absterem de trabalhar e a dedicar esse dia ao descanso e à adoração.
Não satisfeitos com isso, os escribas dedicaram horas a fio, geração após geração, para definir com rigor o que constituía trabalho e determinar, em detalhes, as atividades permitidas e proibidas no dia de Shabat. Eles criaram definições minuciosas, como o caso dos nós. Amarrar um nó no Shabat era considerado trabalho, mas era preciso especificar quais nós se enquadravam nessa proibição. Por exemplo, estabeleceram que determinados nós, como os dos cameleiros e os dos marinheiros, tornavam o homem culpado tanto ao serem atados quanto desatados, enquanto nós, que pudessem ser feitos ou desfeitos com uma mão, eram permitidos. Além disso, havia regras específicas para itens pessoais. Uma mulher, por exemplo, podia amarrar fendas em sua camisola, assim como nas cordas de sua touca, cinto, nas tiras dos sapatos ou sandálias, e até em odres de vinho e óleo. Agora veja o que acontecia. Suponha que um homem quisesse baixar um balde em um poço para tirar água no Shabat. Ele não poderia amarrar uma corda nele, pois um nó em uma corda era ilegal no Shabat. Mas ele poderia amarrá-lo ao cinto de uma mulher e soltá-lo, pois um nó em um cinto era perfeitamente legal. Esse era o tipo de coisa que para os escribas e fariseus era uma questão de vida ou morte. Isso era religião. Para eles, isso era agradar e servir a Deus. Foram os escribas que elaboraram esses regulamentos, mas foram os fariseus que dedicaram suas vidas a cumpri-los. Eles se propunham a obedecer a cada uma das milhares de regras. O nome fariseu significa o separado. E os fariseus eram aqueles que se separaram de toda a vida cotidiana para guardar cada detalhe da lei dos escribas. Já os saduceus se apegavam exclusivamente aos textos oficiais. Os escribas passaram a vida elaborando essas regras e regulamentos. A Mishnah é a lei codificada dos escribas. Na Mishnah, a seção sobre o Shabat se estende por nada menos que 24 capítulos. O Talmud é o comentário explicativo sobre a Mishnah, e no Talmud de Jerusalém, a seção que explica a lei do Shabat ocupa 64 colunas e meia, e no Talmud babilônico, ele se estende por 156 páginas de 2 folhos. E nos é contado sobre um rabino que passou 2 anos e meio estudando um dos 24 capítulos da Mishnah. Veja outro exemplo. Jeremias capítulo 17, versículo 21 dizia: Por amor de suas vidas, tomem cuidado para não carregarem um fardo no dia de sábado. Portanto, um fardo precisava ser definido. Era definido como alimento equivalente em peso a um figo seco, vinho suficiente para misturar em uma taça, leite suficiente para um gole, mel suficiente para colocar em uma ferida, óleo suficiente para ungir um pequeno membro, água suficiente para umedecer um colírio. E assim por diante. Era preciso então decidir se, no sábado, uma mulher poderia usar um broche, um homem poderia usar uma perna artificial ou dentaduras, ou seria carregar um fardo fazer isso. Uma cadeira ou mesmo uma criança poderiam ser levantadas? E assim por diante, as discussões e os regulamentos eram infindáveis. Eles eram particularmente escrupulosos a ponto de criar regras excessivamente detalhadas que excediam em muito as exigências da lei mosaica e sufocavam em sua rotina o espírito e o verdadeiro significado da lei, a ponto de chegarem às mais insensatas extravagâncias, como por exemplo, no sábado, a mulher não devia se olhar no espelho, para não encontrar um fio de cabelo branco em seu cabelo e se sentir obrigada a arrancá-lo, o que seria trabalhar. Nicodemos era fariseu. Ele acreditava que, por seguir meticulosamente essas regras e regulamentos elaborados pelos escribas, estava automaticamente agradando a Deus. E é surpreendente que um homem que se orgulhava de sua integridade e que se dedicava a esse modo de vida, na convicção de que estava agradando a Deus. Que um homem com essa visão restrita, que não permitia perceber a necessidade de uma transformação interior que vai além do mero cumprimento de regras, desejasse sequer falar com Jesus. É surpreendente que esse aristocrata judeu tenha ido até esse profeta sem teto que havia sido carpinteiro de Nazaré, para lhe falar sobre sua alma.
É um milagre da graça que Nicodemos tenha superado seus preconceitos, sua educação e toda sua visão de vida o suficiente para vir a Jesus. Deus é especialista em encontrar e mudar pessoas que consideramos difíceis de alcançar. Deus pode mudar aqueles que consideramos inatingíveis. Mas o que Nicodemos estava realmente procurando? Estariam alguns fariseus irritados com as amarras dos regulamentos dos escribas e desejavam liberdade espiritual? Em seu coração havia um grande anseio insatisfeito? Naquela época, havia uma excitação e expectativa geral. Lucas capítulo 3, versículo 15. O povo estava em grande suspense sobre o tão esperado Messias político que libertaria a nação do jugo romano. João Batista surgira em cena pregando o reino de Deus e a nação foi fortemente abalada. Os mestres de Israel não tinham resposta para as questões sobre a natureza do reino e os requisitos para entrar nele, enquanto Jesus tem a resposta para essas e outras questões importantes. Ele sabia que se um judeu observasse minuciosamente toda a lei e as camadas de interpretação rabínica que a cercavam, então entraria no reino. Esse era o edifício teológico erguido pelos fariseus. Nicodemos iniciou a conversa com um elogio e uma profunda observação de que os milagres de Jesus afirmavam que ele, um mestre, havia vindo de Deus. A resposta de Jesus ignorou silenciosamente a declaração de Nicodemos e começou com o assunto que Nicodemos viera discutir, a saber, o reino de Deus. Jesus sabia que a religião de Nicodemos não podia salvá-lo, mas que ele precisava de um novo nascimento. Jesus responde que o renascimento é um pré-requisito para ver o reino de Deus. Ver o reino é sinônimo de entrar no reino. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Certamente não se pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe para nascer. Ele não compreendeu a explicação de Jesus sobre o novo nascimento, interpretando-a de maneira literal. Nicodemos acreditou que Jesus estivesse falando sobre a necessidade de um segundo nascimento físico para entrar no reino de Deus. Jesus explica que para entrar no reino de Deus é necessário que as pessoas nasçam de novo do alto. O físico apenas dá à luz o físico. O que é necessário é o nascimento espiritual, efetuado pelo Espírito. Nicodemos ficou surpreso e perplexo com essas palavras. Ele, um doutor zeloso da lei de Moisés, não veria o reino de Deus. A resposta direta e curta de Jesus claramente não visava abalar todo o edifício da religião de Nicodemos, mas demoli-lo. Para um fariseu, ser justo diante de Deus era demonstrar na prática que obedecia a todos os mandamentos da Torá, e também às interpretações detalhadas que os escribas haviam acrescentado a esses mandamentos. A premissa farisaica era: se cumpro a lei, então sou justo. Nicodemos dominava cada mandamento e cada comentário dos escribas, mas Jesus lhe revelou uma realidade que escapava a qualquer manual de instruções religioso: nascer de novo. Trata-se de um evento sobrenatural que só pode vir de Deus para dentro do ser humano. Uma transformação interior que apenas o próprio Deus pode realizar. Jesus estava falando de uma intervenção sobrenatural que parte de Deus, atinge o núcleo da pessoa e gera vida espiritual. Onde antes existia apenas esforço religioso, é o próprio Deus gerando vida espiritual dentro do ser humano. A pessoa recebe diretamente de Deus um novo começo interior, algo que nenhum manual pode ensinar a fabricar. Nicodemos guardava cada mandamento como quem coleciona chaves raras. O jeito certo de guardar o sábado, o peso exato do dízimo de hortelã, o nó permitido na corda do poço, tudo decorado. Ele imaginava que, com o chaveiro completo, a porta do reino se abriria automaticamente. Jesus, no entanto,
vira a cena do avesso. Ele diz, em essência: o reino não se destranca com chaves, mas nasce por dentro de você. Não se trata de riscar tarefas de uma lista. Trata-se de receber vida nova que só Deus pode soprar. A resposta não se encontra em nenhum compêndio rabínico. Ela começa quando o próprio Deus faz brotar, no interior humano, um novo começo que nenhum esforço religioso consegue fabricar. É totalmente uma obra de Deus. O chamado de Jesus não foi uma mera correção de rota dentro do judaísmo, não corrigia nem aperfeiçoava a religiosidade farisaica, mas uma demolição lógica e existencial de qualquer sistema que pretenda alterar o exterior sem que o coração seja refeito pelo sopro do Espírito. Na perspectiva bíblica e teológica, o centro volitivo é o lugar privilegiado da ação divina no ser humano, pois é justamente ali que Deus opera a transformação espiritual profunda. Quando falamos do novo nascimento mencionado por Jesus, estamos dizendo que Deus, de maneira sobrenatural, muda exatamente esse núcleo interior, renovando vontades, desejos e motivações. Em outras palavras, o centro volitivo é o coração espiritual da pessoa, o ponto onde acontecem as decisões mais significativas da vida, que moldam caráter e comportamento. Por isso, o Evangelho enfatiza a necessidade de uma transformação exatamente nesse nível, porque mudar a vontade mais profunda de alguém significa mudar toda a direção da sua vida. O que Jesus revelou a Nicodemos, portanto, não foi apenas uma nova doutrina, mas um modo totalmente novo de enxergar Deus. O novo nascimento revolucionava a ideia de Deus da filosofia grega, porque colocava Deus não apenas próximo, mas dentro da pessoa, recriando-a. Não era mais uma questão filosófica ou religiosa abstrata. Era profundamente pessoal, existencial e transformadora. Esse era o Deus anunciado por Jesus. Aquele que pessoalmente transforma corações humanos, dando vida nova e real significado à existência. Nicodemos parece ter sido um dos melhores produtos do judaísmo, mas ele não sabia absolutamente nada que pudesse mudar sua vida ou futuro. Ele tinha uma tremenda vantagem espiritual por ser israelita, pois os israelitas tinham as Escrituras. No entanto, com todo esse privilégio, Nicodemos ainda ignorava a verdade espiritual mais importante de todas. Nicodemos disse a Jesus: este renascimento de que você fala pode ser possível, mas não consigo entender como funciona. O que exatamente acontece no novo nascimento é misterioso para nós. Não entendemos como isso acontece ou o que exatamente Deus faz conosco para nos dar essa nova vida espiritual. Jesus diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Há inúmeras coisas neste mundo que usamos todos os dias sem saber como funcionam. Comparativamente, poucos de nós sabemos como a eletricidade, o rádio ou a televisão funcionam, mas não negamos que existam por causa disso. Muitos de nós dirigimos um carro com apenas uma vaga noção do que se passa dentro de seu motor. Mas nossa falta de entendimento não nos impede de usar e desfrutar dos benefícios que um carro confere. Podemos não entender como o Espírito opera, mas o efeito do Espírito na vida de homens e mulheres está à vista de todos. O argumento incontestável a favor do cristianismo é a vida cristã. Ninguém pode desconsiderar uma fé capaz de transformar pessoas más em boas. Para a filosofia grega daquele tempo, essa ideia era praticamente inconcebível. Deus era compreendido como um ser distante, abstrato, impessoal, uma inteligência suprema ou causa primeira do universo. Os filósofos gregos sequer imaginavam um Deus pessoal, interessado diretamente no indivíduo comum, muito menos um Deus disposto a transformar o próprio coração humano.
O Deus revelado no Evangelho de João é exatamente assim. Ele não se limita a criar o universo e assistir passivamente aos acontecimentos. Ele entra no espaço mais reservado da pessoa, seu coração, sua vontade, sua essência, e realiza ali algo impossível ao ser humano realizar sozinho. O novo nascimento reconfigura o centro volitivo da pessoa, que é o núcleo mais profundo do ser humano, onde estão localizadas sua vontade, suas intenções e seus desejos fundamentais. É essa dimensão interior que determina não apenas o que alguém faz, mas também por que faz. Você já teve um momento Nicodemos na sua vida? Comente aqui. Se essa ideia te fez pensar diferente sobre Deus, deixe um like para ajudar mais pessoas a ouvirem isso. Qual a sua visão sobre o novo nascimento? Vamos conversar nos comentários.